A pessoa que morou nessa casa ficou muito mal. Ficou muito mal. No final ela ficou sozinha, mas a gente tirou ela da casa, né? Mas Impregnação. a gente até achou que essa pessoa tava possuída, assim, sabe? Porque acaba sendo, porque a energia que fica é uma energia que impregna. E se você não tem uma estrutura espiritual, vai te contaminando. Vai literalmente te contaminando. O obsessor, ele, quando ele pega, se você é médio ou se você não é médio, mas tem uma sensibilidade, você vai se cuidar. Agora, quando você vai deixando, vai acumulando. Chega uma hora que você tá agindo como ele. É um morto-vivo. É muito perigoso isso. Eu tenho o direito de pedir pra você olhar por outra pessoa, ou a pessoa tem que autorizar? Não, a pessoa não precisa autorizar. O que a gente não pode fazer sem autorização, exemplo, você vem, ai, Vandinha, faz um trabalho pra mim, pra fulano. Aí a gente não pode fazer isso, a gente tá entrando no livre-arbítrio. Sim, Né? sim, Tem que sim. ver, ó, você não quer ir lá consultar primeiro? Vê se ela se interessa em fazer o trabalho, se ela aceitar, a gente faz. Porque aí você tá invasivo, né? Você tá entrando numa invasão. Mas agora, informação não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Não. Legal. A informação é mudança de caminhos, né? Isso. Agora, de repente, você faz um trabalho pro fulano, mas ele não pode saber. Aí você tá entrando no livre-arbítrio dele, né? Então, por mais que ele não queira vir, olha, eu tô indo na fulana, você quer fazer um trabalho? Posso lá fazer um trabalho? Pode fazer. Livre-arbítrio dele. Sim, sim. Mas invasão não é legal, né? É um problema, é um problema. De repente, aquela pessoa tá cuidando com outra pessoa, e você vai e mexe com a cabeça da pessoa. Então, ele tá cuidando com alguém, né? E, de repente, ninguém sabe que ele tá indo num curandeiro, e você vai mexer no lado espiritual. Acaba desequilibrando também a cabeça, né? Você consegue falar alguma coisa dos meus filhos, assim? O pai Benedito pode falar? Fala o nome de cada um. João César. Espera só um pouquinho. Fala de novo. João César. O João César, você tem que estar doutrinando muito os caminhos dele, porque o João, ele traz a sensibilidade muito grande da vida, aonde se magoa com muita facilidade. Então, o João, o fato dele ter reencarnado já foi para ele uma grande luta, porque é um espírito que por ele não precisaria ter vindo. Ele já estava realmente, ele já estava totalmente completo, realmente totalmente completo na linhagem da espiritualidade. Então, o João, ele é um espírito que ele não teria necessidade nenhuma de estar reencarnando. Então, ele veio mais pela promessa que ele fez pela mãe dele. Então, por ele ter tido essa ligação conjugal com a mãe em vidas passadas e prometeu que viria com ela em outras vidas para cuidar, ele acabou vindo por quê? No momento que ela engravidou do João, era um momento de sensibilidade. Então era um momento também que era uma fase muito gostosa para a vida dela, onde ela estava numa fase muito boa nessa gravidez, mas ao mesmo tempo, se não fosse o João ter entrado e chego aqui naquele momento, ela poderia ter tido sérios problemas de saúde, inclusive ter desistido da própria vida. Então o João, ele só reencarnou mesmo para brindar a mãe dele de perigos e de morte. Então a função do João com a mãe é muito grande, porque está totalmente ligado ao mundo da espiritualidade. Então o João, ele traz sensibilidade, intuição, prática e pontos objetivos. O João, ele é uma criança que por mais que você eduque, por mais que você doutrine ele já é pronto. Então é uma criança que você nunca vai ter trabalho com ele. E a melhor forma de você educar ele é no diálogo. Nunca na agressão verbal. Ou dando ordem ali para ele no que ele tem que fazer. Porque por ele ser um espírito velho, ele vai se retrucar e se revoltar. Porque o negativo dele é depressão. Então ele tem tendência à depressão, tem tendência a começar as coisas e a não terminar, negativo. E a fragilidade dele é muito grande ligado à mãe. Então ele é a alta proteção da mãe. Mas por ele já ser um espírito evoluído e que não precisaria ter voltado, ele sempre vai precisar do colo materno. Então, família para ele sempre vai ser tudo. Deus me livre e guarde, se você desorientar, ele pode cair em coisas negativas. O lado positivo dele é a caridade, a doação, a disciplina, o dinamismo e a inteligência. Então, o lado positivo do João faz ele ser um rei, estourando em todos os sentidos da vida, para campos positivos. Deus me livre e guarde, o negativo, você pode ter sérios problemas com ele. Inclusive depressão e vícios. Porque ele é uma alma que ele já tinha cumprido tudo. E só veio para apoio materno. A ligação dele é muito forte com a mãe. A mãe dele traz a sensibilidade muito grande. E tanto ele quanto a mãe são duas pessoas que têm muita dificuldade de expressar. Então eles acabam engolindo muito desaforo, se magoando em silêncio e tendo a dificuldade da expressão. Então ele e a mãe são pessoas que requerem colo.
São pessoas maravilhosas, mas que pode auto se destruir pelo silêncio. Nossa. E a Amandinha? Amanda do meio. Amanda já é líder, prática, objetiva, muito 880 e veio pronta para a Terra. Amanda, ela foi, aqui traz, em vidas passadas foi a tua mãe. Nesta vida, com todo respeito a todos vocês, ela é o esteio. Ela é uma pessoa prática, objetiva. Você pode até falar para ela as ordens. Olha, vai ter que colocar essa caneca aqui. Ela vai te obedecer, mas ela vai tomar as decisões vindas por ela mesma. Porque a Amanda, ela já é muito bem resolvida na vida. Ama a família como ninguém. Então, a prioridade dela é a família. Mas também muito 880, porque ela é líder. Então, ela veio para comandar. Então, não adianta vocês querer dar ordem que ela não vai obedecer. Ela vai ouvir por educação, mas ao mesmo tempo ela vai determinar a vida dela do jeito dela. A prioridade dela é família, mas o lado dela é liderança. Então, marido, futuramente marido, ela vai ter que ter uma pessoa de visão aberta, porque ela não vai depender de ninguém para nada. Aqui traz, enriquece por conta própria, cresce na vida e traz todos os propósitos de vida, onde ela tem opinião própria para tudo e resposta na ponta da língua. Porque ela vem pronta. Então, com todo respeito, o que falta no menino, ela tem em excesso. Mas também, ela é verdadeira. Quem gosta, gosta. Quem não... Ela vai ter, assim, um amigo que vai amar e que vai odiar. Porque ela não vai mandar recado pra você. Simplesmente, ela vai dizer a verdade pra você. A Amanda, ela não manda recado. Então, ela traz esse padrão do 880, que é o perfil dela por natureza. Ela vem também da linhagem paterna. É o mesmo caso de um dos seus bebês. Então, a linhagem dela... Por que a Amanda voltou? Ela voltou para resgatar o lado financeiro. Pode ver que ela se torna uma mulher de um poder financeiro muito grande. Porque em vidas passadas, teve as lesões e as perdas. Então, nesta vida, qual é a missão de vida? Caminhos financeiros. Então, se torna empresária, dona do próprio caminho, numa inteligência muito aguçada. Então, ela tem muita visão do que vai acontecer. Ela tem muita inteligência. Tem mais um. O José Pedro. Fala de novo essa outra, Amanda, né? Amanda. Amanda só pede para que ela vivencie mais o lado materno. Então, procura sempre deixar ela mais presente com a mãe. Dá colo mais pra mãe. Uhum. Legal. E o José Pedro. De novo. José Pedro. Mais uma vez. José Pedro. Ó, o José. O José, ele já não tem ligamento nem com você e nem com a esposa. Por quê? O José, ele é um aborto espontâneo feito da tua mãe. Então, a tua mãe biológica, ela teve um aborto espontâneo. Esse aborto espontâneo, que seria um dos seus irmãos, né? Que seria ter vindo como irmão, foi um aborto espontâneo. Ele foi embora, ele voltou pro plano espiritual. Nessa que ele voltou, ele não teve vazão para voltar novamente sendo filho da tua mãe. Então, o que acontece? Ele veio no intermédio de socorro para vocês. Então, seria uma gestação que jamais viria para você e para tua esposa. Então, não tem projeto. Não é uma gravidez que vocês estavam planejando. E nem por isso recebeu mal. Ele é o xodó da casa. Mas é uma pessoa que requer cuidados redobrado, porque na linhagem, com todo respeito, ele foi um espírito que foi adotado por vocês e não planejado por vocês. Porque se não fosse vocês, ele não teria vazão de novo para voltar. Porque devido ao aborto, ele perdeu aquela chance ali. Então voltou triste pro plano espiritual. Não teve como voltar mais como filho da tua mãe. Uhum. Então ele voltou agora sendo, por mais que ele deveria ter sido seu irmão, e acabou vindo como teu filho. Então, para ele é um pouco confuso ainda, porque ele tá ainda pisando em ovos. Porque até ele entender que a triagem é outra, porque não tem o DNA. Então, a Amanda, você trouxe, estava ligado no cordão, já veio de ancestral, estava ligado no cordão. O outro filho ligado no cordão, então só puxou. Ele, na hora de puxar, não teve puxada. Ele não estava ligado a ninguém. Então, é um espírito que vocês têm que redobrar muito as atenções. Porque dos 3 filhos, é o que mais precisa e precisará sempre da assistência familiar. E da religião, sempre. Eu vou te contar, assim, um negócio. Uma vez um cara me falou, e eu acreditei bastante nisso, sabe? Que, inclusive, ele deu esse recado aqui no podcast, assim, que o Zé Pedro, esse que veio por último, ele veio pra mudar algo muito importante na minha vida, assim. Que eu tava malzão, eu poderia ter algum problema e depois atrapalhar todos eles. E o Zé Pedro, ele veio pra falar, ó, muda. Você acredita que
em algo assim? Dele não nesse ponto de ser você. Eu vejo mais a menina que veio no resgate materno ali, que é onde traz. Ele em si, ele é mais, na verdade, é o oposto, eu vejo. Que vocês que mudaram o sentido desse espírito. Porque o fato de você... Por que é vocês? Porque se for buscar na vidência, ó, traz históricos pesados de suicídio. Ó, no caso desse espírito, né? Ó, traz suicídio, recusa de vida. Ó, o suicídio, depois ele recusou a vida. Aí depois ele tentou vir, foi um aborto espontâneo. E essa é a quarta dele. Então, na verdade, vocês que fizeram o diferenciado. Eu não discordo do médium que fez, mas eu vejo na minha evidência traz uma outra leitura. Traz a leitura que vocês que o acolheu. E se não fosse vocês ter recebido, ele poderia ter ficado em vaga. Se tornaria um espírito vagante, sem rótulo de vida, vagando pelo mundo. Então, a partir do momento que vocês recebeu e aceitou, ele foi acolhido. Então, vocês que mudaram o itinerário de vida desse espírito, e não o espírito de você. E eu não vejo o fato desse espírito ter mudado o seu itinerário, porque por mais que você seja, não digo no dia de hoje, mas vamos pôr há 15 anos atrás, o 880, né, aquele espírito explosivo que largava tudo e saía andando, por mais que você fizesse essa tomada, você não ia tão longe. Porque o foco família também é muito grande em você. E você tem o foco família, mãe principalmente, muito presente na tua vida. Então eu não vejo você se perdendo no mundo, e sim surtando por poucos momentos e logo em seguida retornando. Eu vejo, por isso que eu vejo mais você fazendo a mudança nesse espírito e nem tanto o espírito em você. Então você que mudou a vida desse espírito. Tanto que são 3 filhos abençoados que você trouxe. Então são filhos que jamais, no caso você também trouxe almas boas. Então vocês não têm tendência a trazer espíritos zombeteiros para a Terra, porque vocês trazem qualidade espiritual elevada. Pô, isso é bom, né? Isso é muito bom. Isso é o melhor. Porque tem casos de mãe que traz filho drogado, filhos que encarnam, faz a vida do pai e da mãe um inferno. É droga, é bebida, é aquilo. Porque são espíritos aquele. Você atrai, né, o componente da sua energia. O fato de você falar, por exemplo, que minha mãe teve um aborto espontâneo, sei lá, não sei se você acredita também nessa questão de constelação. Acredito. Eles falam muito que na constelação ali, se a sua mãe teve um aborto, você tem que reconhecer que você não é o primeiro, que você talvez é o segundo, ou que talvez você é um terceiro e tal. Mas quando você não tem relatos da sua família, né, você acaba falando, pô, eu sou o primeiro, eu sou o segundo. Exatamente. Né? Mas isso pode atrapalhar de alguma forma. Sim. A hora que você me fala assim, pô, teve um aborto espontâneo, então eu não sou o primeiro, então posso ser o segundo, ou talvez minha irmã é a terceira, ou talvez eu tinha 3 irmãos, mas estou numa ordem correta. Exatamente. Né? Por isso tem muitos... Então, isso é muito importante, a constelação. Eu aconselho constelação para muita gente. Por quê? Constelação trabalha muito sobre isso, e é exatamente... Tem mãe que tem 4 filhos, mas perdeu um. Esquece daquele que perdeu. Né? Que nem a minha mãe. Nós somos em 5 hoje, mas a minha mãe teve 6. Teve a Vilma, que desencarnou com 5 anos de idade. Então, a mais velha é a Vilma. Depois vem a Vanderleia, a Valéria, e depois eu, Wagner, né? E o Vaguinho agora, né? O Vanderlei. Então, são 6. Mas a primeira, que seria a mais velha, é a Vilma, que perdeu. Minha mãe, tanto que por mais que ela seja católica, ela fala, minha filha mais velha tá no plano espiritual. Sim, sim. Que é a Vilma. Mas aí vocês sabem da existência, Sim. né? Igual, tipo assim, é a primeira vez que eu tô escutando isso aqui. Sim, a constelação ajuda nisso, a buscar essa origem. Será que isso é um problema? Tipo, agora eu tenho que começar a falar disso, então tem que buscar isso? Não, desde que não esteja te atrapalhando, não tem problema nenhum. E eu não vejo isso te atrapalhando. Legal. Tem caso da constelação que é bom mexer, porque começa a te afetar. Então tem coisa que tá te afetando. Então eles vão buscar a origem. Aí quando se a origem foi isso, aí você vai ter que trabalhar no foco. No teu caso não tem esse problema. Que legal, né? legal. Pô, vou aproveitar. Posso perguntar a última? Tá, então é da minha esposa, então. Qual o nome? Ela vai achar ruim se eu não perguntar. Chama Renata. De novo? Renata. Mais uma vez? Renata. A Renata, ela veio para ficar também. A Renata, na verdade, traz missões espirituais entre vocês dois. Por quê?
com todo respeito à Renata, se não fosse você na vida da Renata, ela teria totalmente se desconectado dos caminhos. Então, o padrão teu na vida da Renata é mais do que um esposo. É uma doutrina de caminhos. Porque, com todo respeito à família biológica que ela não teve o apoio necessário. Então, ela teve pai, teve mãe, teve irmãos. Pessoas que amavam e amam ela até hoje. Mas a consistência maior da doutrina para mantê-la em pé e para trazer uma sequência de vida foi após o casamento com você. Então, a partir do momento que você entrou na vida dela, ela teve a estabilidade espiritual, a consistência e o alicerce. Então, qual é a função desse casamento? Esse casamento é mais do que uma vida conjugal. Porque nesse caminho, ela teve um complemento, que é você, que traz toda uma continuação. Só que lá na frente também, acaba você tendo esse complemento diante dela. Então, não é só um casamento sexual. Ah, eu tô com ela pela química sexual ou porque ela é bonita e inteligente. Não. A ligação de vocês é bem mais forte, porque vem em relação à alma. Nesse caso, você entrou na vida dela para livrar ela de muitas cargas negativas. Então, hoje, a Renata, ela também acaba sendo grata pelo casamento, porque traz uma estrutura muito forte, enraizada em todos os sentidos, e ama você como ninguém. Aqui traz o julgamento, as críticas, né? Então, no início, as pessoas julgaram ela muito pelo fato da aparência dela. Julgaram muito o amor que ela tinha por você. Então, na verdade, esse amor sempre foi verdadeiro e desde o começo. Porém, com a dificuldade de se expressar, ela acabou sendo um pouco mal interpretada diante do início desse relacionamento. Então, quando ela entrou no relacionamento, ela acabou sendo julgada por determinadas pessoas. Ah, não gosta dele, ou não vai ficar com ele. Então, teve esse julgamento, até mesmo por precauções espirituais, ataques, vamos dizer assim, né? E hoje traz esse complemento. Então, ela entra como um ponto positivo na vida conjugal, porém, a vida pessoal dela precisa ser resgatada, porque a vida pessoal dela se perdeu no tempo. Então, ela é uma mulher dinâmica, inteligente, prática, mas hoje ela está estagnada. Então, de 1 ano e meio para cá, essa estagnação toda da vida dela vem incomodando muito. Então, hoje a impressão que ela está triste com o casamento ou com alguma coisa que não quer falar, né? Mas, na verdade, a única coisa que hoje incomoda ela é a vida pessoal dela. Então, ela tem excesso de dinamismo, ferramentas que ela precisa colocar em prática e ela está acorrentada. Então, ela precisa se destravar para começar a trabalhar com ela mesma. Então, isso seria o que na leitura, Wandinha? Seria ela buscar algo para si própria. Ela necessita de colocar essa inteligência, essa prática dela no movimento. E hoje ela se sente acorrentada. Então, qual é a prioridade? Ela tem que resgatar a essência dela como mulher. Eu posso ajudar ela de alguma forma? Auxiliando ela em algo. Ela tem que montar algo para ela, uma empresa. Não trabalhar para ninguém, porque ela não aguentaria. Ela não é muito de ordem, de disciplina regradas ali. Mas pelo menos montar algo para que ela toque. Ela tem que ter uma visão para ela, de caçar o próprio peixe. E isso foi perdendo com o decorrer do casamento. Porque você, o que você fez? Você é o cuidador. Ok. Mas você, ao mesmo tempo, cuidar demais, você você brindou ela. Isso foi bom, de um certo ponto, mas hoje é como se ela estivesse sendo uma pessoa acomodada, sendo que ela não é. Ela tem a liderança, ela tem um lado de caçadora dela, porém ela não caça. E isso está contaminando ela. Ela precisa produzir, ela precisa colocar a mão na massa, ter os projetos dela. Resumindo na prática, ter a sua empresa, o teu dinheiro, os teus desejos, quero fazer, vou fazer. Pô, então eu quase que atrapalhei ela, mas eu acho que eu atrapalhei ela pra caralho também. Não é que atrapalhou, é a autodefesa. Porque você vê no comecinho, no comecinho, se você não tivesse entrado na vida dela, hoje ela estaria com a mão na frente e 10 atrás. Legal, legal. Então, no início, você foi o pai, o protetor. Então, depois, você entrou na figura paterna, cuidando, dando colo para aquela criança, que ela estava ferida. Só que aí você continuou. Agora é necessário que ela comece a caçar. E se você descascar ela é uma puta de uma mulher. Em termos de liderança. Uma caçadora. E ela parou de caçar. Porque tem você que faz tudo isso. É legal ter um homem assim. Mas como a mulher, como ela já tem um lado caçadora, ela tá se matando aos poucos. Sim. Porém, a dificuldade de se expressar. Então, o que acontece? 2024, para ela, é um ano que ela vai estar buscando isso. Ela vai ter a necessidade de trazer tudo isso para a vida dela.
Então, se você puder dar uns empurrãozinho, tirar a venda e mostrar que ela é capaz, vai ser muito legal para ela isso. Porque senão ela, de um jeito ou de outro, inconscientemente, traz o comodismo. E o podcast? Aqui o podcast. Vamos lá. Mais uma vez. Fala de novo, mais uma vez. Podcast. Aqui traz as estruturas e os caminhos a partir de maio. Então, desde o início do podcast, vocês vão, com todo respeito, vão trocando 6 por meia dúzia. Às vezes traz um pouco de questionamento, um pouco de medo, que é muito natural. E em maio, digo aos filhos, que aí é onde começa toda a estrutura. Então, desde quando o podcast existiu, nasceu, vocês vêm trabalhando, vêm exercitando. Agora, engrenar mesmo, e vocês falam assim, nossa, agora vai embora. Maio de 2024 é onde essa estrutura ela entra de vento em popa, trazendo os lucros financeiros e os complementos. Então, hoje, até agora, foi a troca de figurinha, 6 por meia dúzia. Aí o caboclo diz, diga aos filhos para que não desista. Segue em frente, porque agora em maio é onde traz as estruturas e os caminhos de colheita, onde vocês começam, em termos de matéria, ter os frutos. Nossa, que notícia boa. Valeu. Mas são os três, né? Sim. O podcast Três Irmãos é muito pelo convidado, né? Você é a nossa terceira irmã hoje aqui, sentada na mesa, né? Mas quem toca, eu, o Robertinho, o Pedro, o Arthur também, que tá com a gente já teve desde o outras começo pessoas também. juntas aí, mas... Ó, eu posso ler Quem dois... são as pessoas de hoje? Bom, é assim que... Hoje, teoricamente, quem ficou na frente ficou sendo eu e o Cabeleira, eu e o Tio Roger, Rodrigo ficou e junto, Roberto. A prática raiz está com você, que seria o cérebro. Então, o lado do cérebro, das ideias, das raízes, das estruturas, vem com você. Ele entra num apoio muito forte também pelo lado da estrutura, criatividade. A criatividade, o dinamismo. Então, o que faz essa parceria? Essa parceria junta faz o crescimento e a prosperidade. Porque ele também é uma pessoa muito flexível. E por mais que você seja raiz, ele jamais vai pisotear em você. Então, não porque os dois estão aqui na minha frente, mas aí forma um alinhamento de irmandade. Um respeitando o outro e tendo a igualdade um pelo outro. Então, não é nenhum espírito que amanhã ou depois ele vai querer te engolir ou querer passar a perna em você. E ambas partes. Então, em termos de sociedade, vocês estão na parceria perfeita. Porque a raiz com o movimento. Então, a raiz e os frutos estão se acasalando perfeito. Então, os dois falando a mesma origem, falando a mesma língua, sem a ambição. Então, para uma sociedade, vocês estão com a faca e o queijo nas mãos. Quem é a terceira? O Pedro Henrique. O Pedro, é aqui que acontece. O melhor ainda. Porque vocês vão se dizer, são xamãs. O Pedro, ele é uma pessoa muito velha, uma alma muito velha. Velho mesmo, entre vocês dois, ele é o mais velhinho, mas com respeito muito grande. Às vezes, ele tem toda a sabedoria, ele sabe tudo o que tem que fazer, mas por respeito, ele se recolhe. Então, às vezes, se vocês puderem explorar ele um pouco mais, é até bom. Porque muitas vezes, o respeito que ele tem por vocês dois é tão grande, que às vezes a ideia dele também é grandiosa. É de um grande brilho. Mas por ele ter um respeito muito grande e ter o medo de ser invasor, ele prefere se recolher. Então, com ele, é muito bom vocês terem essa parceria, porque ele vai... Não é que ele vai obedecer, ele vai respeitar o que vocês passar. E ele vai guiar essa informação. Porém, se vocês, nesse meio do caminho, poder também dizer, ô Pedro, o que você tem de ideia aí? Ele vai poder ter a liberdade de dizer, e isso vai fazer a grande diferença acontecer. Porque entre vocês dois, ele traz a velhice espiritual, que é uma sabedoria muito grande, de visão. Alma muito velha, onde tem uma visão muito esclarecida e respeito. Então, ele não tem... geralmente, as almas que são muito velhas, nesse ponto dele, tem o ego, tem a arrogância. Ele não. Ele é coberto de humildade. Então, de repente, se vocês cutucar um pouquinho, ele tem muitas coisas para oferecer, mas prefere guardar para não se sentir invasivo, né? Invasor, né? Uhum. O invasor. Eu sempre achei o Pedro velhinho, assim, ó. Não, ele é o mais velhinho. E ele é foda. Mas ele tem muito dessa situação de não querer... Se expor. Sabe? Parecer Medo que ele tá de ser dando invasivo. palpite. E não ele tem muita inteligência.
Ele tem uma visão de águia muito grande, esse menino.